Alunos, olá alunas, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco da disciplina de Filosofia do Direito. No primeiro bloco, nós estávamos filosofando sobre o que será que o examinador vai querer cobrar no seu exame de ordem. E claro, no primeiro bloco nós estávamos discutindo aqui algumas questões de natureza filosófica sobre a essência da prova. Poxa, professor, o que será que cai na prova? Como que eu devo estudar? Qual deve ser a minha preocupação central? E nós conseguimos chegar aí a alguns pontos centrais que a prova, envolvendo as questões de filosofia do direito, ela tem uma natureza reflexiva. Existem alguns autores que são importantes, mais importantes ou de suma importância, e outros talvez nem tanto. Mas não existe como você estudar todos, muito menos adivinhar o que cai. Você precisa fazer uma leitura e aprender a construir uma reflexão de natureza filosófica. A partir desses pontos, você tem a certeza de que você irá bem na prova, porque você precisa ter, primeiro, calma, tranquilidade e reflexão filosófica. Se você estiver preparado para refletir de forma filosófica, depois de responder tantas questões envolvendo apenas a natureza jurídica, você tem a certeza que você vai acertar, vai gabaritar todas as questões de filosofia do direito, essas todas duas, né? Mas você vai gabaritar essas questões e ela vai ter um papel decisivo na sua aprovação e na sua vida profissional. Vamos continuar aqui o conteúdo? Vem comigo. Eu fiz essa tabela para você também ter uma leitura sobre questões que caem envolvendo conteúdo específico. Diferente lá aquela do autor, aqui envolvendo a mistura entre conteúdos e autores. Então, por exemplo, interpretação e integração, que em suma são quase a mesma coisa, né? Você está interpretando a filosofia do direito e está integrando a filosofia com o direito. 7 questões. É a essência, interpretação. Depois, Kant, autores do iluminismo, utilitarismo, Bentham, Stuart Mill, Aristóteles, 2 questões aí específicas, ele cai 4 vezes com 2 questões específicas. Tá? Von Hering, Miguel Reale, Hart Dworkin. Então aqui você tem essa... e o último autor aqui que foi colocado ficou com um pouquinho diferente, né? Searle, Wittgenstein, McCormick. Uma questão. Professor, se eu nunca estudei de forma muito profunda a filosofia do direito durante toda a graduação, eu devo pegar um desses autores aí que eu nunca vi, o Searle, e vou fazer uma leitura? Não, não faça isso, tá? Se dedique aos autores que são os mais conhecidos do próprio direito. É mais interessante, até porque as questões são interpretativas. Muitas vezes cai um autor aí como esse, né, o Searle, e você já viu a discussão, você já entendeu o contexto, então você não precisa saber o autor. Não perca muito tempo na leitura de autores que são muitas vezes desconhecidos pelo estudante de direito, né? Não só pela filosofia do direito, mas pelo próprio estudante de direito, porque são aqueles autores de discussões muito específicas. Então é mais interessante você fazer uma leitura geral sobre tudo do que você fazer leituras específicas sobre autores, tendo a probabilidade, né? Ninguém quer ser aqui mágico adivinho, tendo a probabilidade de acertar ou errar. Professor, acertei, professor, errei. Não faça nada disso. Tá? Então faça aí a sua leitura, o seu estudo, a sua reflexão com calma e com certeza o resultado vai ser muito positivo. Vem comigo. Agora a gente vai falar sobre os períodos da filosofia e a partir disso pitadas de direito, que são discussões da própria natureza filosófica em cada um desses períodos, e envolvendo alguns autores que são aí autores centrais.
Então, claro, a gente vai fazer essa construção falando lá, período antigo, período medieval, período moderno e período contemporâneo. Basicamente, você tem 4 períodos. Você, professor, nunca vi nada sobre nada. Então, você já sabe, a partir de agora, que existem 4 grandes períodos, tá? Dentro da filosofia do direito. E nestes períodos, você pode pontuar alguns autores. Se você constrói uma linha do tempo, você vai falar, olha, aqui eu acho que esses são importantes, esses importantes, importantes. Então, anote aí dentro das suas observações, no seu roteiro de estudo, os autores que são importantes. Nós vamos ver alguns autores que são sempre importantes e, no mínimo, você deve ter visto uma vez. Poxa, se você não viu, não estudou lá na graduação, esta é a sua vez, esta é a sua chance, porque você, ao final desta aula, já vai ter estudado esses autores, tá? E esses autores são muito importantes aí para a sua bagagem de filosofia do direito. Então, vamos ver o período antigo. Estuda o surgimento da filosofia antiga, desenvolvido pelos gregos, né? Essa filosofia é desenvolvida pelos gregos. Nesse período temos os pré-socráticos que rompem com os mitos. Já os sofistas possuem uma análise relativa acerca do saber. Por fim, Sócrates, Platão e Aristóteles são os pensadores de grande impacto para a filosofia. E esses pensadores de grande impacto são aqueles que a gente vai dedicar um pouquinho mais de atenção. Algumas coisas não vamos, é um período. Por exemplo, a gente não vai falar dos pré-socráticos, apenas de uma partezinha deles que são os sofistas. A grande maioria que a gente não fala. Tá? Então a gente vai fazer essa leitura um tanto quanto organizada, cadenciada, né? A partir de temas que são mais interessantes para você e para o seu roteiro de estudo. Acompanhe comigo. Os sofistas. Você já ouviu falar dos sofistas? A proposição fundamental de Protágoras foi o axioma, uma grande frase, uma grande reflexão que leva você a pensar sobre essa questão. Então, abre aspas. O homem é a medida de todas as coisas, dos que são pelo que são e das que não são pelo que não são. Professor, agora confundiu tudo, como assim? Que o homem é medido, o que é, o que não é, o que é que é. Eu já comecei a ficar confuso nessa questão. Então eu vou esclarecer aqui algumas coisinhas. Os sofistas, eles se auto-intitulavam sábios. Chegaram nas cidades, lá na Grécia Antiga, criaram cursos, então cursos de oratória, de filosofia, de política, cobravam por esse conhecimento e eles se propunham a ensinar algumas coisas. Pense comigo, era uma época que não existia um conhecimento organizado, as pessoas estavam começando a pensar, idealizar. Então, os sofistas tinham aí uma máxima, e essa máxima é de maneira específica do Protágoras. E o Protágoras fala assim, o homem é a medida. Como assim o homem é a medida? Nós damos valor às coisas. Então, o homem, nós, damos valor às coisas. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são aquilo que são. Pô, professor, como assim daquelas que são aquilo que são? Então vamos pensar primeiro. Pensa comigo. Você está estudando, fazendo as suas anotações e está segurando uma caneta. Então, o homem é a medida do que é aquilo que é, da caneta enquanto caneta. Quanto que vale a caneta? E aí você pensa assim, pô, professor, essa caneta vale R$5. Então, nós atribuímos o valor das coisas. R$5 a caneta. Pô, R$2.000 o celular que você está assistindo a aula. Talvez está lá assistindo a aula na TV. R$3.500 a TV. Você atribui valor às coisas. Daquilo que é, aquilo que é. Agora vamos voltar para ver a frase. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, pelo que são, e das que não são, pelo que não são.
Poxa, professor, agora que eu achei que estava entendendo, e agora você vem e me fala uma coisa que já não entendi. Ó, peguei aqui a caneta. Então vamos pensar assim. Medida de todas as coisas, do que é enquanto é, da caneta enquanto caneta. O valor da caneta, R$5. E a gente está falando aqui de um valor hipotético da caneta. Agora, se eu falasse para você que esta caneta fosse aí a última caneta utilizada pelo Michael Jackson numa sessão de autógrafos aqui em Curitiba. Ô, professor, a última caneta utilizada pelo Michael Jackson. Alguns pensam assim, nossa, eu queria para colocar num quadro na parede. Outros já pensam assim, nossa, eu queria para fazer um leilão. E aí eu saberia quem vai dar mais pela caneta. Opa, talvez eu ganhe muito dinheiro com essa caneta. Mas como assim? A caneta não é caneta? Caneta não vale cincão, que a gente combinou aqui? A caneta vale R$5. Mas o homem atribui um valor às coisas que elas não têm. É isso que estava falando Protágoras. Há muito tempo atrás, o Protágoras já estava falando que nós atribuímos valores às coisas que elas não têm. Então, esta caneta não valeria, em tese, o R$10.000. Mas, se você pensasse aí um valor construído, um valor atribuído, seria muito maior do que o valor que ela tem em si. Muito maior do que a natureza simples da própria caneta. Ok? Então você já entendeu Protágoras. Veja, o Protágoras não é nada tão difícil, tão complexo. Já entendeu Protágoras? O Protágoras está falando simplesmente que nós atribuímos valores às coisas, o valor que as coisas têm e um valor superior ao valor que as coisas têm. A gente poderia traduzir isso como um valor histórico, como um valor sentimental, como um valor agregado ao objeto. E você já conhece aí qual é a máxima do Protágoras. Então, quando você se deparar lá na prova, o homem é medido de todas as coisas, daquelas que são aquilo que são, daquelas que não são aquilo que não são. Não se assusta mais, né? Você sabe, nós atribuímos valores a todas as coisas. Beleza? Vem comigo. O Gorgias, Protágoras e Gorgias são os dois grandes nomes do período chamado sofista, ou do período sofístico, ou os dois grandes sofistas da história. Então, os dois autores são os mais importantes. O que disse o Gorgias? Nas palavras do filósofo, a arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é de muito a melhor. Ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. E eu trago essa reflexão sempre do Gorgias, que é muito interessante. O Gorgias vai falar assim, olha, poxa, parece que o conhecimento é relativo, porque uma hora a coisa é, uma hora a coisa não é. Então o que é o mais importante? O Gorgias para e reflete, o mais importante é a persuasão. E eu convido você, estudante de direito, a pensar comigo. Poxa, professor, a persuasão é a mais importante? Sim. Muitas vezes não é a história mais bem contada, mais bem elaborada, aquela que convence. Quando você se depara aí com um conflito entre as partes, quem é o dono da verdade? Então, toda essa reflexão. Quem é o dono da verdade? E você tem lá a acusação e a defesa construindo narrativas, né? A acusação e a defesa estão construindo narrativas. Muitas vezes a verdade é até deixada de lado. Não vamos refletir sobre a verdade nesse momento. Mas vamos pensar assim, quem ganha? Aquele que consegue convencer melhor. Ô professor,
Mas então a minha preocupação é convencer? Não. Estou falando que Górgias percebeu que a persuasão é mais importante do que todos os outros conhecimentos. Vou fazer aqui um parêntese. Os sofistas têm uma leitura questionável acerca da filosofia do mundo e das coisas. Uma leitura que foi questionada pelo Sócrates, pelo Platão, pelo Aristóteles. Eles não concordavam com esta leitura dos sofistas, tá? Mas os sofistas têm uma leitura acerca das coisas um tanto quanto diferente. Que mesmo a gente questionando, porque, poxa, buscamos uma reflexão envolvendo a filosofia, mesmo nós questionando essa questão, nós não podemos falar que essa leitura ela foi superada. Não foi. Quando você pensa assim, ó, a persuasão é a mais importante, porque a persuasão leva a uma percepção acerca da construção da verdade. Ou num embate jurídico, aquele que convence melhor sai como vitorioso. Então se fala assim, o Górgias não estava de todo errado. O Górgias tem aí um conhecimento que até certo ponto está correto. Beleza? Então essa reflexão do Górgias, o mais importante é persuasão, porque a persuasão convence. Existem várias críticas com relação a isso, né? Convence, mas não é a verdade, porque depois a filosofia lá do Sócrates, Platão, Aristóteles vão se dedicar à compreensão e busca da verdade. Mas neste momento não existia uma preocupação com a verdade, existe uma preocupação com o conhecimento. Claro, alguns até chegaram aí a viajar nesse nosso exemplo, né? Pensando assim, poxa, quer dizer que se eu convenço, eu estou ganhando, mas estou longe da verdade, não é a verdade. E o direito tem um papel aí de natureza essencial, que é esta reflexão envolvendo a verdade. Beleza? Então, já aprendeu mais um autor e uma questão muito interessante. Nós devemos nos preocupar com convencer ou com a verdade. E o Sócrates vai nos trazer uma reflexão falando o seguinte, olha, não existe uma verdade única, objetiva, acessível. Não é nem única palavra. Não existe uma verdade acessível. Como assim? Eu não posso ser o dono da verdade. Eu acessei a verdade, eu sou o dono da verdade. Mas a verdade, ela tem uma natureza intangível, mas ela cria o desejo de busca constante pelo conhecimento. Então Sócrates nos traz essa reflexão. Por que o Sócrates traz essa reflexão? Porque o Sócrates quer nos chamar a atenção para compreender que nós não podemos ser o dono da verdade e nós não podemos utilizar um discurso como uma forma de manipulação da verdade. Eu devo apenas buscar a verdade constantemente. Eu não sou o dono da verdade, eu não vou utilizar um discurso específico acerca da verdade, não vou fazer nada disso, tá? Mas eu vou buscar o conhecimento sempre. Então a natureza da filosofia, e vale do Sócrates até os dias de hoje, é a busca pelo conhecimento, é a busca pela verdade, mesmo sabendo que a verdade é inatingível, eu vou buscar a verdade. Bom, professor, mas então eu vou ficar buscando uma coisa que eu não vou alcançar? Como que você não vai alcançar? Você vai alcançar, mas a verdade ela é um processo constante. Você alcançou uma parcela, um pouquinho, uma compreensão, mas você nunca deve abandonar o ideal da busca. Por isso que ela é, em tese, atingível, porque eu não posso abandonar a busca pela verdade. Ela é uma coisa constante, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa reflexão e a gente já viu um pouquinho também sobre o Sócrates, um autor que a gente não vai aprofundar os estudos no Sócrates, né? Até porque quem deixa o material escrito para os textos que conhecemos do Sócrates é o seu discípulo Platão. O Sócrates não deixou nada escrito,
mas ele é de suma importância porque ele começa a questionar o ensinamento dos sofistas e nos leva à reflexão. Vem comigo. Com a distinção entre direito natural, lei da natureza, e um direito positivo, lei posta pelos homens, nasce a ideia de que apenas o primeiro é válido e eterno, enquanto o segundo é contingente e no fundo não válido. E assim são lançadas as premissas que levarão a uma total dessacralização das leis humanas, que serão consideradas frutos de pura convenção e de arbítrio, e portanto frutos indignos do respeito do qual sempre estiveram circundadas. Aqui a gente tem duas questões centrais, né? Olha, lei da natureza e a lei dos homens. E aí você pergunta, poxa, mas o que vale? A lei da natureza ou a lei dos homens? E a reflexão, né, a reflexão que está lá na filosofia antiga, filosofia clássica, é de que a lei humana ela pode se modificar sempre. E a lei da natureza, em tese, não. Essa discussão aqui, ela volta lá no período moderno, na leitura filosófica dos contratualistas, que diz respeito à natureza do direito. Então, as leis que são criadas pelos homens podem se modificar sempre, ou constantemente estão se modificando. E as leis que são criadas pela natureza, em tese, elas são imutáveis. E você pode estar pensando assim, professor, me dá um exemplo aí de uma lei criada pela natureza e uma lei criada pelos homens. Será que lá no Nordeste brasileiro nós não poderíamos criar uma lei que obrigasse o tempo a chover no mínimo uma vez por semana para não ter seca? Ou aqui, o sul do Brasil, né, que sofreu com a seca em vários momentos aí ao longo da história. Poxa, se a gente está passando por seca, vamos criar uma lei e aí submetemos a prefeitura. A prefeitura cria uma lei obrigando a chover. É besteira, meus caros. Por que é besteira, professor? Porque não é uma lei de natureza humana. É uma lei de natureza que transcende. A lei ela é da natureza em si, ou lei natural. Depois o Montesquieu ainda vai pegar essa discussão que aqui está iniciando e vai trazer complementos, fazendo aí a distinção entre as leis humanas, as leis divinas, as leis naturais. Aqui você tem uma distinção entre a lei natural e a lei humana, como por exemplo, vida e morte. Vamos criar uma lei que ninguém mais morre por conta da pandemia. Agora as pessoas vão viver no mínimo 80 anos. No mínimo, né? Porque a gente sabe que 80 ainda é uma estimativa alta. Você fala, não, no Japão eles criaram uma lei falando que as pessoas deveriam viver 100 anos, no mínimo. Então, passando todo mundo de 100. Dá para criar isso? Isso é bobagem, meus caros. E só trago aqui para vocês pensarem como é bobagem isso. Por que é bobagem? Porque não é uma lei humana. Ela não envolve as questões do cotidiano, não envolve as questões de natureza social. São questões que transcendem a nossa natureza humana. Então, o que nós devemos nos preocupar? Com as questões de ordem humana nós podemos pensar e refletir, e as questões de ordem natural nós devemos compreender. Vem comigo para a tela agora. Aqui nós temos os nossos autores centrais do período clássico, Platão, Aristóteles e Sócrates. Não vamos nos ater muito às questões aí do Sócrates, mas ao Aristóteles e ao Platão. Noção de justiça de Platão reflete na sua metafísica, colocando-a em uma posição de verdade, a ser buscada por todos que prezam o amor pelo conhecimento, dando uma posição de virtude, de uma excelência a ser aprendida por qualquer um. Então, o Platão nos traz essa questão acerca da noção de justiça. Como assim, noção de justiça? Todos devemos buscar,
a verdade para organizar a nossa conduta de maneira justa. Pô, professor, organizar a conduta justa? Sim, sim. Se você sabe, conhece a verdade acerca das coisas, está buscando a verdade, veja, não existe ninguém que é dono da verdade. Se eu estou buscando a verdade, eu consigo refletir e consigo, então, estar constantemente atualizando a minha própria reflexão. Mas eu vou pensar nas minhas ações. Será que estou sendo justo? Poxa, se eu cometi uma injustiça, eu volto, vou me retratar, vou me reorganizar, enfim, eu estou num processo constante de evolução. Platão já nos chama a atenção sobre esse critério, noção de justiça. É a busca pela verdade e reanálise da nossa conduta de maneira constante. Vem comigo. Isso é uma questão muito interessante, apresentada aí pelo Platão, que o Platão vai dividir. Então existem aquelas almas, ele coloca que existe então esse mundo das ideias, onde existem as almas que são perfeitas, e existe esse nosso mundo real. No nosso mundo real existem pessoas que são conduzidas pela alma racional, sabedoria, existe aí a questão do vício, Então, virtude e vício. Virtude e sabedoria, vício, orgulho e preguiça. Alma irracível, coragem e fortaleza. Qual é o vício? Raiva e inveja. Alma corruptível, domínio de si. Vício, luxúria, gula, ganância. Então, se nós buscamos as virtudes, nós produzimos a justiça. Se nós não conseguimos nos organizar em torno das virtudes e caímos no vício, nós somos conduzidos à injustiça. Claro, nós não vamos refletir aqui, mas se você fez alguma leitura lá do Platão, que você lembra, em algum momento, Platão vai fazer aquela divisão das almas. Alma de ouro, alma de prata, alma de bronze. Ouro simbolizado pela razão. Então essa que simbolicamente é caracterizada pela razão, é conduzida pelo conhecimento. Tem problemas também? Claro, ela tem vício. O orgulho e a preguiça podem ser vícios para ela. Aí você tem a outra alma, a alma de prata. Então qual é a questão central da alma de prata? Coragem e fortaleza. Mas ao mesmo tempo que eu sou corajoso, eu posso me deixar levar pela raiva. E aí eu tenho problema. A alma corruptível, a alma de bronze, ouro, prata, bronze. A alma de bronze, muitas vezes, ela se deixa levar pela luxúria, ganância, e o que ela busca como virtude? Domínio de si, se controlar, autocontrole. Por que o Platão coloca essa distinção das almas? Porque ele coloca que nós estamos num processo constante de evolução. Tem alguns que já estão há mais tempo nesse processo de evolução, são mais evoluídos e logo são idealizados pela razão, e tem outros aí que são mais do impulso e não conseguem organizar grandes questões intelectuais. Segue comigo. Contraponto do Platão é o Aristóteles, mas a gente vai deixar o Aristóteles para falar na nossa próxima aula. Vamos fazer aqui uma recapitulação dos temas centrais, até para que não seja muita coisa na mesma aula, tá? Então vamos pegar aqui alguns pontos centrais. Nessa aula nós vimos os sofistas. Que falam os sofistas? Os sofistas falam que o homem atribui valor às coisas, o homem se preocupa em construir um discurso e produzir a verdade. Convencer. O que disse o Sócrates? Nós não devemos nos preocupar em convencer as pessoas. Nós devemos nos preocupar em buscar o conhecimento, buscar a verdade que não é nossa, e aí sim teremos uma conduta justa, válida e digna. O que diz o Platão? Existe uma preocupação em buscar a justiça. Aqueles que já estão nesse processo há mais tempo, almas de ouro, são conduzidas pela razão, pela reflexão, e outros que estão iniciando esse processo, estão muitas vezes apenas buscando um autocontrole, mas todos buscam agir da maneira correta,
agir pensando na justiça para produzir uma sociedade melhor em pró sempre de um bem comum. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que tenham lembrado aqui de várias questões que vocês já estudaram, né, dos filósofos envolvendo o direito, e desejo a você bons estudos. Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço e até a próxima aula.